Capítulo 5. O atentado contra a vida do Shah e suas consequências. A fé que agitara uma nação inteira até as entranhas, por cujo amor milhares de almas preciosas e heróicas foram sacrificadas e sobre cujo altar aquele que fora seu autor entregara sua vida, encontrava-se agora sob a tensão de mais outra crise de extrema violência e graves consequências. Foi uma daquelas crises periódicas que, ocorrendo um século inteiro, conseguiam eclipsar momentaneamente o esplendor da fé e quase minar a estrutura de suas instituições orgânicas. Repentinas, invariavelmente e muitas vezes inesperadas, parecendo ser fatais tanto ao espírito como à vida da fé, essas inevitáveis manifestações da misteriosa evolução de uma revelação mundial, intensamente viva, desafiadora em suas pretensões, revolucionária em seus preceitos, lutando contra desvantagens acabrunhadoras, foram precipitadas externamente pela malícia de seus declarados oponentes, ou provocadas internamente pela imprudência de seus amigos, ou pela apostasia de seus adeptos, ou pela defecção de alguns que eram da mais elevada posição entre os parentes de seus fundadores. Por maior que seja a consternação assim causada à maioria dos leais aderentes da fé, e por mais que sejam os adversários que os tenha apontado como sintomas de seu declínio e sua impendente dissolução, ao olharmos em retrospectiva esses inquestionáveis reverses e infortúnios dos quais a fé tem sofrido com tanta frequência, tão tragicamente, percebemos que não lhe puderam deter a marcha nem diminuir a unidade. Pesado, em verdade, tem sido o preço que esses reveses exigiram, indizíveis as angústias que tais engendraram, extensivo e paralisante, por algum tempo, o alarme que provocaram. Visto na devida perspectiva, no entanto, cada um deles, podemos com confiança afirmar, tem sido uma bênção disfarçada, fornecendo um meio providencial de liberar uma nova emanação de força celestial, um modo miraculoso de escapar às calamidades iminentes e ainda mais temíveis, um instrumento que possibilita cumprir profecias transmitidas através dos séculos, uma agência para a purificação e a revitalização da vida da comunidade, um ímpeto para lhe ampliar os limites e propagar a influência, e uma prova inquestionável de ser indestrutível sua força coesiva. Algumas vezes no auge da própria crise, mas frequentemente depois de haver passado a crise, a significação dessas provações tem se manifestado aos olhos dos homens e a necessidade de tais experiências tem sido demonstrada em toda parte e além da menor sombra de dúvida, tanto a inimigos como a amigos. Raramente, se de fato alguma vez deixou de ser revelado o mistério que baseia esses portentosos tumultos mandados por Deus, nem se manteve oculto das mentes dos homens o propósito profundo e o significado de sua ocorrência. A fé do Bab, ainda nas primeiras etapas de sua infância, começava agora a experimentar uma dessas tão severas provações. Caluniada e perseguida desde o momento em que nasceu, e sendo em seus primeiros dias privada do apoio da maioria dos seus principais defensores, abalada logo depois pela trágica e repentina perda de seu fundador, e agora cambaleando sob os golpes cruéis que sofrera sucessivamente em Mazindarã, Terã, Nairis e Zanjan, essa fé, assim tão penosamente atribulada, estava prestes agora, por causa do ato ignominioso de um fanático e irresponsável Babi, a ser sujeitada a uma humilhação tal como jamais conhecera antes. As provações por ela já suportadas, acrescentou-se agora o peso opressivo de uma nova calamidade, incomparavelmente grave, de caráter infame e devastadora em suas consequências imediatas. Profundamente impressionado pela amarga tragédia do martírio de seu bem-amado mestre, impelido por um frenético desespero à vingança desse ato bárbaro, e acreditando ser o autor e instigador de tal crime, ninguém mais senão o próprio Shah, um certo Sadiqui e Tabrizi, ajudante de uma confeitaria em Teherã, seguiu no dia 15 de agosto de 1852, em companhia de seu cúmplice, um jovem também humilde chamado Fatullah Qumi, rumo a Niavaran, sede do exército imperial e residência do soberano. Aí, esperando à margem da estrada, no disfarce de um inocente transeunte, disparou a carga de uma pistola sobre o Shah. Mal este saíra dos jardins do palácio em sua montaria para o passeio matinal. A arma empregada pelo atacante evidenciou, sem sombra de dúvida, a tolice daquele semilouco jovem,
e claramente positivou que nenhum homem em perfeito juízo poderia ter instigado tão insensata proeza. Em consequência desse assalto, todo o Niavaran, onde se haviam congregado a corte e as tropas imperiais, mergulhou em tumulto inimaginável. Os ministros de Estado, chefiados por Mirza Aka Khani Nuri, o imitador Dauli, sucessor do Amir Nizam, correram horrorizados para o lado de seu soberano ferido. A fanfarra de trombetas, o ruído dos tambores e o estridor dos pífanos chamaram de todos os lados as hostes de Sua Majestade Imperial. Os subordinados do chá, alguns montados, outros a pé, aglomeravam-se nas cercanias do palácio. Pandemônio reinava, cada um emitia ordens, ninguém escutava, ninguém obedecia, e ninguém atendia a coisa alguma. Ardeshir Mirza, governador de Teherã, tendo já, neste interim, mandado suas tropas patrulharem as ruas desertas da capital, trancou os portões da cidadela, bem como os da cidade, carregou suas baterias e febrilmente despachou um mensageiro para se certificar da verdade dos extravagantes boatos que circulavam entre a população e para pedir instruções especiais. Mal fora perpetrado esse ato, quando sua sombra se estendeu sobre o inteiro corpo da comunidade Babi. A nação foi varrida por uma tempestade de horror, repugnância e ressentimento público, agravada pela impiedosa, implacável hostilidade da mãe do jovem soberano. Situação essa que afastou toda a possibilidade de uma investigação, nem sequer a mais rudimentar, sobre as origens do atentado e sobre seus instigadores. Bastava um gesto, um sussurro, para implicar o inocente e sobre ele soltar as mais abomináveis aflições. Um exército de inimigos, eclesiásticos, oficiais de Estado e povo, unidos em ódio inexorável e aguardando uma oportunidade para desacreditar e aniquilar um temido adversário, havia finalmente conseguido o pretexto pelo qual ansiava. Poderia agora atingir seu malévolo propósito. Embora a fé, desde seu início, tivesse negado qualquer intenção de usurpar os direitos e as prerrogativas do Estado, embora seus expoentes e discípulos tivessem assiduamente evitado qualquer ato que pudesse despertar a maior suspeita de um desejo de travar uma guerra santa ou mostrar uma atitude agressiva, seus inimigos, entretanto, deliberadamente deixando de levar em conta as numerosas evidências da notável moderação exercida pelos aderentes de uma religião perseguida, provaram ser capazes de infligir atrocidades tão bárbaras como aquelas que haverão de permanecer para sempre associada com os episódios sangrentos de Mazindaran, Nairis e Zanjan. A que profundezas de infâmia e crueldade não seria esse mesmo inimigo disposto a baixar-se agora que havia sido perpetrado um ato tão traiçoeiro, tão audacioso? Quais seriam as acusações feitas por esse inimigo e o tratamento dado no caso das pessoas que ele quisesse implicar, embora fosse completamente injustificável, em tão horrendo crime contra aquele que, em sua pessoa, combinava o supremo magistrado do reino e o representante do imame oculto? O reino de terror que sobreveio foi de indescritível repugnância. O espírito de vingança que animava aqueles que haviam desenfreado seus horrores parecia insaciável. Seus ecos atingiram até a própria imprensa europeia, que ferreteou com a infâmia os seus sanguinários agentes. O grão-vizir, querendo reduzir o risco de vingança sanguinária, dividiu o trabalho de executar aqueles condenados à morte entre os príncipes e nobres, seus principais coministros e generais e oficiais da corte, os representantes das classes sacerdotais e comerciais, a artilharia e a infantaria. Até o próprio Shah teve sua vítima designada, embora, a fim de salvar a dignidade da coroa, ele delegasse o seu mordomo para disparar em seu nome o tiro fatal. Ardeshir Mirza, por sua parte, estacionou piquetes nos portões da capital e mandou os guardas escrutarem os rostos de todos que queriam sair. Chamando à sua presença o prefeito e demais autoridades, ordenou que procurassem e apreendessem cada um suspeitado de ser Babi. Um moço de nome Abbas, antigo servo de um bem conhecido aderente da fé, foi induzido, sob ameaça de tortura desumana, a andar pelas ruas de Teherã e apontar qualquer um que ele reconhecesse como Babi, sendo até coagido a denunciar qualquer indivíduo que ele achasse capaz e disposto a pagar
um pesado suborno, a fim de obter sua liberdade. O primeiro a sofrer aquele dia infausto foi o desditoso Sadiq, que foi morto instantaneamente na cena do atentado criminal. Seu corpo amarrado ao rabo de uma mula e arrastado por todo o caminho até Teherã, onde foi partido no meio, sendo cada metade suspensa e exposta à vista pública, enquanto as autoridades da cidade convidaram os habitantes da terra para subirem nas muralhas e contemplarem o cadáver mutilado. Na garganta de seu cúmplice despejaram chumbo fundido, depois de o haverem sujeitado à tortura de pinças em brasa e parafusos que racham os membros do corpo. Um companheiro dele, Raji Kazim, foi despido e, com velas acesas inseridas em sua carne, foi obrigado a marchar diante da multidão que gritava e o amaldiçoava. Outros tiveram os olhos arrancados, foram cortados com serrotes, estrangulados, atirados nas bocas de canhões, despedaçados, cortados ao meio com machados e clavas, lhes puseram ferraduras, apedrejados e espancados com baionetas. Traficantes de tortura rivalizavam um ao outro, a recorrerem a toda a gana de brutalidade, enquanto a populaça, em cujas mãos foram entregues os corpos das pobres vítimas, cercava sua presa e mutilava-a a tal ponto que não restava a nenhum traço sequer de sua forma original. Os algozes, se bem que acostumados à sua própria horrenda tarefa, espantaram-se diante da diabólica crueldade da populaça. Mulheres e crianças podiam ser vistas sendo conduzidas pelos algozes através das ruas, com sua carne dilacerada e com velas acesas nas feridas, enquanto elas cantavam em vozes ressoantes diante dos espectadores silenciosos. Verdadeiramente de Deus nós vimos e a ele voltamos. Quando algumas das crianças morriam no caminho dos atormentadores, seus atormentadores jogavam os corpos embaixo dos pés de seus pais e irmãos, que orgulhosamente pisando nelas, não se dignaram lhes dirigir um segundo olhar. Um pai, segundo o testamento de um eminente escritor francês, para não abjurar sua fé, preferiu deixar as gargantas de seus 2 jovens filhos, ambos já cobertos de sangue, serem cortadas sob seu peito, enquanto ele jazia no chão. E o maior dos dois, um menino de 14 anos, insistindo vigorosamente em seu direito como o mais velho, exigiu que fosse o primeiro a sacrificar a vida. Um oficial austríaco, capitão von Gummonz, a serviço do chá nessa época, tão horrorizado ficou ante as crueldades que foi obrigado a testemunhar, conforme prova que não deixa margem a dúvidas, que se viu compelido a resignar seu rosto. É este o testemunho do próprio capitão numa carta que escreveu 2 semanas depois do atentado em questão, publicada no Soldatenfront. Abre aspas. Acompanhai-me, amigo, vós que dizeis terdes coração e ética europeia. Acompanhai-me e ver estes infelizes, que com os olhos arrancados devem comer no local do suplício, sem qualquer tempero, suas orelhas amputadas, ou estes cujos dentes são extraídos com desumana violência pela mão de seu executor, ou estes cujos crânios nus são esmagados a golpes de martelo, ou ainda estas infelizes vítimas que servem de lampadários ao mercado, tendo à esquerda e à direita seus peitos e ombros profundamente cavados pela populaça que insere mechas acesas nas feridas abertas. Vi alguns arrastados por correntes através do mercado, precedidos por uma banda militar em que estas mechas tinham queimado tão fundo que a gordura pipoqueava convulsivamente como uma lâmpada recém-apagada. Não raro acontece que o infastigável engenho dos orientais se dirige no sentido de torturas novas. Assim, esfolarão as plantas dos pés do babi, embebedarão as feridas com azeite fervente, calçarão os pés como ferraduras em casco de cavalo e obrigarão a vítima a correr. Nenhum gemido se ouve do peito da vítima. O tormento é suportado em tétrico silêncio pela sensibilidade entorpecida do fanático. Deve correr agora. O corpo não pode suportar o que a alma suportou. Cai. Seja-lhe dado o golpe de Grace. Cesse sua tortura. Não. O algoz brande o chicote e eu tive que presenciá-lo. A infortunada vítima de 100 torturas corre. Isto é o começo do fim.
Finalmente alçam os corpos assados e perfurados pelas mãos e pés ao topo de uma árvore, de cabeça para baixo, e então cada persa pode tentar sua boa pontaria, a seu bel prazer, a uma certa distância, mas não muito aproximada, sobre o nobre alvo à sua disposição. Vi cadáveres esfrangalhados por cerca de 150 balas. Quando releio o que já escrevi, continua ele, tenho a impressão de que aqueles que estiverem convosco em nossa muito querida Áustria duvidarão da inteira veracidade deste quadro, acusando-me de exagero. Provera Deus que eu não tivesse vivido para vê-lo, por dever de minha profissão, porém fui infelizmente, muitas vezes, demasiadas vezes, testemunha dessas barbaridades. Atualmente nunca abandono minha casa para que não venha presenciar novas cenas de horror, já que de toda a minha alma me revolta tal infâmia. Não mais estarei ligado à cena de tais crimes. Não é de se admirar ver um homem tão famoso como Renan em seu livro Leia Portrait, caracterizado a hedionda carnificina perpetrada em um só dia durante o grande massacre de Teherã como um dia talvez sem paralelo na história do mundo. A mão que se estendeu para dar um golpe tão penoso aos aderentes de uma fé que era alvo das mais aflitivas provocações, não se limitou à generalidade dos perseguidos adeptos do Bab. Levantou-se com igual fúria e determinação contra os poucos líderes restantes, abatendo com força igual esses poucos que haviam sobrevivido à poeira dos ventos da adversidade, ventos que já haviam derribado tão vasto número dos defensores da fé. Tahirê, aquela heroína imortal que já havia derramado imperecível resplendor sobre seu sexo e sobre a causa que ela aposara, foi arrastada pela furiosa tempestade e afinal nela engolfada. Seyd Hussein, amanuense do Bab, companheiro de seu exílio, a quem ele confiara seus últimos desejos e a testemunha dos prodígios que acompanharam seu martírio, também caiu, vítima de sua fúria. Aquela não teve a temeridade de se levantar até contra a sobrepujante figura de Bahá'u'lláh, mas embora o atingisse, não conseguiu abatê-lo. Pôs em perigo sua vida, gravou em seu corpo indeléveis traços de uma crueldade impiedosa, mas foi impotente para abreviar uma carreira destinada não só a conservar vivo o fogo que o espírito do Bab ateara, como também a produzir uma conflagração, a um tempo consumaria e excederia em brilho as glórias de sua revelação. Joven astro brilla en este día, se llama Anís y es de su luz. Su corazón alberga un tesoro más infinito que su propia luz. Completa entrega a su amado hasta su ascensión. En la gran copa del martirio. Volando vas hasta el final, siendo el comienzo de una eternidad. Remontas vuelo para revivir al mundo entero. Anís, anís, pasión, locura, historia de amor, joven inmortal, oh mi maestro, estás contento en este umbral de mis servicios, de mis servicios. Usa su rostro en su coraza, en momentos de gran fulgor, sus miradas se funden al momento, en un gran ojo para la creación, para las tormentas, como oscuridad, ha sido el final del romance apasionado entre el viento y la mar. Volando vas hasta el final, siendo el comienzo de una eternidad. Remontas vuelo para revivir al mundo entero. Anís, anís, pasión, locura, historia de amor, joven inmortal, oh mi maestro, estás contento en este umbral de mis servicios, de mis servicios. Anís.
Durante aqueles dias sombrios e angustiantes, quando o Bab não mais existia, quando as luminárias que brilharam no firmamento de sua fé haviam sido sucessivamente extinguidas, quando o sucessor por ele nomeado, um fugitivo confuso, disfarçado como um derviche, com cascu, uma cuia na mão, vagava pelas montanhas e planícies na vizinhança de Hasti. Bahá'u'lláh, em virtude dos atos por ele consumados, aparecia aos olhos de um inimigo vigilante como seu mais temível adversário e a única esperança de uma heresia ainda não extirpada. Sua apreensão e sua morte tornaram-se agora imperativas. Foi ele quem, apenas 3 meses após o nascimento da fé, recebeu, por intermédio do emissário do Bab, Mullah Hussein, o pergaminho que lhes trouxe as primeiras novas da recém-anunciada revelação, e quem, instantaneamente, aclamou sua verdade e se levantou para ser campeão de sua causa. Foi à sua cidade natal e sua morada que os passos daquele emissário foram primeiramente dirigidos, como o lugar que entesourava um mistério de tão transcendente santidade que nem Hijaz nem Shiraz podem esperar jamais rivalizá-lo. Foi o relato de Mullah Hussein sobre o contato assim estabelecido que o Bab recebera com tão exultante júbilo e que tanto lhe confortou o coração, que ele decidiu afinal empreender sua projetada peregrinação a Meca e Medina. Bahá'u'lláh tão somente era objeto e centro de referências ocultas, dos ardentes elogios, das fervorosas preces, dos júbilos anunciosos e das temíveis advertências que tanto o Qayyumuz Lasma como o Bayan continham, sendo estes designados a ser, respectivamente, o primeiro e último testemunho escrito da glória de que Deus brevemente o haveria de investir. Ele foi quem, através de sua correspondência com o autor da fé recém-fundada e sua íntima associação com os mais eminentes dentre os de seus discípulos, como Wahid, Rujat, Qudus, Mullah Hussein e Tahirih, lhe pôde nutrir o crescimento, elucidar os princípios, reforçar as bases éticas, preencher os urgentes requisitos, evitar alguns dos perigos imediatos que a ameaçavam e participar eficazmente de sua expansão e consolidação. Foi a ele, o objeto único da nossa adoração e nosso amor, que o profeta peregrino se referiu quando, de regresso a Bushir, ao despedir-se de Qudus, de sua presença, ele anunciou a dupla felicidade, a de atingir a presença daquele que era o bem-amado de ambos e a de sorver da taça do martírio. Foi ele quem, na flor da vida, rejeitando toda e qualquer consideração de fama, riqueza e posição terrenas, indiferente para o perigo, arriscando-se a ser condenado por sua casta, se levantou para identificar-se primeiro em Teherã e mais tarde em sua província natal de Marzidaran com a causa de uma seita obscura e proscrita. Conseguiu, para essa seita, o apoio de um grande número de oficiais e notabilidades de Nur, inclusive seus próprios associados e parentes, expor as verdades da fé, intrépida e persuasivamente, aos discípulos do ilustre professor Mullah Muhammad, alistou, sob sua bandeira, os designados representantes do professor, conquistando como resultado desse ato a lealdade incondicional de considerável número de dignitários eclesiásticos, oficiais de governo, camponeses e negociantes. E no decorrer de uma entrevista memorável, conseguiu desafiar o próprio professor. Foi devido unicamente à potência da mensagem escrita, confiada por ele a Mullah Muhammad Mehdi Kandi e entregue ao Bab enquanto ele estava na vizinhança da aldeia de Kulain, que a alma do desapontado cativo pôde, em uma hora de incerteza e ansiedade, se livrar da angústia que dele se apoderara desde sua apreensão em Shiraz. Foi ele quem, por causa de Tahirih e dos companheiros aprisionados, se submeteu voluntariamente a uma prisão humilhante, que durou por alguns dias. A primeira que ele teve de sofrer, na casa de um dos Qadi Qudas de Teherã. Foi à sua caução, previsão e habilidade que deve ser atribuído o sucesso de sua fuga de Qazvin, a qual a livrou de seus oponentes e lhe possibilitou a chegada em sua casa, bem como a subsequente transferência para um lugar seguro, nas proximidades da capital, onde ela procedeu a Khorasan. Foi a sua presença que Mullah Hussein, ao chegar em Teherã,
foi secretamente conduzido, havendo ele, após a entrevista, viajado a Azerbaijão para visitar o Bab, nesse tempo confinado na fortaleza de Maku. Foi ele quem, sem ostentação ou equívoco, dirigiu a conferência de Badash, dando hospitalidade a seus convidados. Qudus e Tahirih, e os 81 discípulos reunidos nessa ocasião, quando cada dia ele revelava uma epístola e a cada um dos que participaram conferia um novo nome. Foi outro sim Bahá'u'lláh, que sem auxílio enfrentou o assalto de uma turba de mais de 500 habitantes da aldeia em Nilayá, que protegeu Qudus contra a fúria de seus agressores, que conseguiu recuperar uma parte da propriedade saqueada pelo inimigo e que assegurou a proteção e o amparo de Tahirih, tão constantemente injuriada e muito caluniada. Contra Bahá'u'lláh se incendiou a ira de persistentes representações dos malfeitores, ou melhor, a ira de Muhammad Shah, quem afinal, em consequência das persistentes representações dos malfeitores, foi induzido a ordenar sua apreensão e chamá-lo à capital, chamado este que não estava destinado a ser atendido, por causa da morte repentina do soberano. Foi aos conselhos e às exortações de Bahá'u'lláh, dirigidos aos ocupantes de Sheikh Tabarsi, os quais o haviam acolhido com tanta reverência e tão grande amor durante sua visita a este forte, que se deve atribuir, em grande parte, o espírito mostrado por seus heróicos defensores, enquanto foi as suas explícitas instruções, que se devia à miraculosa libertação de Qudus, com sua consequente associação com eles nas empolgantes façanhas que imortalizaram o tumulto em Mazindará. Foi por causa destes mesmos defensores com os quais Bahá'u'lláh tencionara aliar-se que ele sofreu a segunda prisão, desta vez na mesquita de Amul, a qual foi conduzido em meio aos clamores de nada menos que 4.000 espectadores. Foi por amor a eles que suportou a bastonada no quarto de oração do teólogo daquela cidade até que seus pés sangraram, e que mais tarde foi confinado na residência particular do governador, por causa deles, que foi veementemente denunciado pelo mular principal, foi insultado pela turba que, assediando a residência do governador, o apedrejaram e lhe arremessaram no rosto as mais abomináveis invectivas. Foi unicamente a Bahá'u'lláh que Qudus se referiu quando, ao chegar ao forte de Sheikh Tabarsi, logo depois de apear e se encostar no santuário, pronunciou o versículo profético: o Baqiyatullah, o remanescente de Deus, vos será o melhor, se sois dos que creem. Foi ele tão somente o objeto daquele prodigioso elogio, daquela interpretação magistral do Sa'd de Samad, parte da qual foi escrita neste mesmo forte pelo mesmo jovem herói, nas mais aflitivas circunstâncias, equivalente em dimensão a 6 vezes o volume do Alcorão. A data de sua impendente revelação foi que o Lawi Hurufat, revelado em Shriek pelo Bab, em honra de Dayan, se referiu de modo oculto e no qual se desvendou o mistério de Mustagat, para atingir a presença de Bahá'u'lláh, a atenção de outro discípulo, Mullah Baqi, uma das letras do vivente, foi expressamente dirigida pelo próprio Bab. De acordo com instruções que ele próprio dera antes da sua partida de Shriek, foram entregues exclusivamente a seu cuidado os documentos do Bab, sua lapiseira, seus selos e anéis de ágata, juntamente com um pergaminho no qual ele havia delineado, em forma de estrela de 5 pontas, nada menos de 360 derivativos da palavra de Bahá. Foi devido unicamente à iniciativa de Bahá'u'lláh e de estrita conformidade com suas instruções que os preciosos restos mortais do Bab foram transferidos de Tabriz para a capital, e escondidos e salvaguardados com o máximo sigilo e cuidado durante todos os anos turbulentos que seguiram seu martírio. E finalmente foi Bahá'u'lláh, enquanto residia temporariamente em Karbala, nos dias antes do atentado contra a vida do Shah, quem difundira, com aquele mesmo entusiasmo e habilidade que haviam distinguido seus esforços anteriores em Mazandaran, os ensinamentos de seu falecido líder, e foi por seu intermédio que se havia salvaguardado os interesses de sua fé e revivificado o zelo dos entristecidos adeptos, e que se conseguira organizar as forças daqueles aderentes dispersos e desorientados. Um homem como esse, com tamanho rol de realizações a seu crédito, não podia escapar, e de fato não escapou, à averiguação ou à fúria de um inimigo vigilante, posto plenamente alerta.
Esse homem inflamado, desde mesmo o início, com um irrestrito entusiasmo pela causa que ele esposara, conspicuamente destemido em sua defesa dos direitos dos espezinhados, em pleno viço da juventude, de imensa capacidade, de inigualável eloquência, dotado de inesgotável energia e de juízo penetrante, possuidor de riquezas e gozando plenamente da estima, do poder e do prestígio, associados com uma invejavelmente alta e nobre posição, e, no entanto, desdenhoso de toda a pompa, todas as recompensas, vaidades e possessões terrenas, por um lado, estreitamente associado através de sua correspondência regular com o autor da fé que ele se levantara para defender, e por outro, conhecendo intimamente as esperanças e os receios, os planos e as atividades de seus principais expoentes, em uma ocasião avançando abertamente e assumindo uma posição de reconhecida liderança na vanguarda das forças, lutando pela emancipação da fé, em outra deliberadamente recuando, com consumada discrição, a fim de remediar com maior eficácia uma situação embaraçosa ou perigosa, em todas as ocasiões vigilante, pronto e incansável em seus esforços para preservar a integridade dessa fé, lhe resolver os problemas, pleitear a causa, galvanizar os seguidores e confundir os adversários, esse homem, Bahá'u'lláh, nesta hora supremamente crítica nas fortunas da fé, estava, enfim, subindo ao próprio centro do palco que o Báb tão tragicamente deixara vago. Palco esse no qual ele estava destinado, por um período não inferior a 40 anos, a desempenhar um papel de cuja majestade, cujo patético e cujo esplendor nenhum dos grandes fundadores das religiões históricas do mundo jamais se aproximara. Já havia essa tão proeminente e elevada figura, por causa das acusações contra ele feitas, ateado a ira de Muhammad Shah, que ao saber o que sucedera em Badash, tinha ordenado sua apreensão, em várias ordens dirigida aos Khans de Mazidaran, e expressado a determinação de sentenciá-lo à morte, Haji Mirza Qazi, anteriormente desafeiçoado do vizir, o pai de Bahá'u'lláh, e enfurecido por seu próprio insucesso em se apropriar por fraude de bens pertencentes a Bahá'u'lláh, havia jurado inimizade eterna àquele que tão brilhantemente conseguira lhe frustrar os maus desígnios. O Amir Nizam, ainda mais, bem ciente da extensiva influência de tão enérgico expoente, havia, na presença de um grupo de notabilidades, o acusado de ter infligido ao governo um prejuízo não inferior a 5 khurus, em consequência de suas atividades, e lhe havia pedido, em um momento crítico nas fortunas da fé, que transferisse sua residência temporariamente a Karbila. Mirza Khan Nivi, sucessor do Amir Nizam, se esforçara, mesmo no início de seu ministério, em efetivar uma reconciliação entre seu governo e aquele que ele considerava o mais capaz dos discípulos do Báb. Não é de se admirar que, mais tarde, ao ser cometido tão grave e temeroso ato, uma suspeita tão terrível como infundada tivesse de imediato se insinuado nas mentes do Shah, de seu governo, sua corte e seu povo contra Bahá'u'lláh. Na vanguarda destes estava a mãe do jovem soberano, que, inflamada de indignação, o denunciava abertamente como aquele que queria assassinar seu filho. Ao ser cometido o atentado contra a vida do soberano, Bahá'u'lláh encontrava-se em Lavazan como convidado do grão-vizir e estava hospedado na aldeia de Al-Shi quando recebeu as graves notícias. Recusando-se a atender o conselho do irmão do grão-vizir, Jafar Quli Khan, que o hospedava para que permanecesse oculto naquelas paragens, e declinando os favores do mensageiro, enviado especialmente para garantir sua segurança, partiu na manhã seguinte, intrepidamente, sereno, rumo ao quartel-general do Exército Imperial, cuja sede era então em Niavaran, distrito de Shimiran. Foi ele encontrado na vila de Sarkandi, entretanto, por seu cunhado Mirza Majid, e levado para a casa deste. Esse cunhado trabalhava naquele tempo como secretário do ministro da Rússia, príncipe Dolgoruki, e sua morada era contígua à de seu superior. Informados da chegada de Bahá'u'lláh, os subordinados de Hajibul Dawli, Haji Ali Khan, imediatamente notificaram seu superior, que por sua vez levou o fato ao conhecimento do soberano.
O chá, sumamente admirado, enviou seus agentes de confiança à alegação, exigindo que o acusado fosse entregue incontinente às mãos destes funcionários. Recusando-se a atender aos desejos dos emissários reais, o ministro russo rogou a Bahá'u'lláh que voltasse para a casa do grão-vizir, a quem em seguida comunicou formalmente seu desejo de que a segurança da pessoa que o governo russo confiava à sua guarda fosse garantida. Este propósito, porém, não foi alcançado em virtude de recear o grão-vizir a perda de seu cargo, caso desse ao acusado a proteção requerida. Assim foi entregue às mãos de seus algozes este muito temido, severamente acusado e ilustre expoente de uma fé perseguida, sem tréguas, tendo ele agora que bebeu no mesmo cálice cujo amargo conteúdo aquele anteriormente reconhecido como seu chefe sorvera até a última gota. De Niavaran ele foi conduzido a pé e em correntes, com a cabeça descoberta e pés descalços, exposto aos severos raios do sol estival, ao Siarchal de Teherã. No caminho foi repetidas vezes despido de sua roupa exterior, sujeitado a ridículo e apedrejado. Quanto ao calabouço em que foi atirado e que antes servira de reservatório de água para um dos banhos públicos da capital, sejam suas próprias palavras registradas em sua epístola ao filho do lobo, testemunhas da provação que suportou nesta pestilenta cova. Estivemos confinados durante 4 meses num lugar indescritivelmente imundo. Após chegarmos, fomos conduzidos através de um corredor muito escuro, daí descendo 3 escarpados lances de escada para chegar ao lugar de enclausuramento que nos era destinado. O calabouço achava-se mergulhado em intensa obscuridade e nossos companheiros de clausura, cerca de 150, eram ladrões, assassinos e salteadores de estrada. Não obstante o amontoamento, outra saída não havia senão a passagem por onde entramos. Pena alguma pudera descrever esse lugar, nem palavra qualquer dar a ideia plena de seu nauseabundo odor. A maioria desses homens não tinham roupas nem camas em que repousar. Só Deus sabe o que suportamos nesse tão fétido quão obscuro lugar. Fecha aspas. Bahá'u'lláh foi exposto com os pés em tronco, e à volta de seu pescoço foram penduradas as correntes de Qatar-Gurra, de tão opressivo peso, que as marcas permaneceram indeléveis em seu corpo pelo resto de sua vida. Uma pesada corrente, testemunha o próprio Abdu'l-Bahá, foi colocada em torno de seu pescoço, pela qual ele ficava encadeado a 5 outros babis. Esses grilhões foram presos um ao outro por fortes e pesadíssimos ferrolhos e tarraxas. Suas roupas e turbantes se haviam tornado farrapos. Nesta terrível situação, ele permaneceu durante 4 meses. Por 3 dias e 3 noites foi-lhe negada toda sorte de alimento ou bebida. Era-lhe impossível conciliar o sono. O lugar era frio e úmido, imundo, pestilento, infestado de ratos e tomado por insuportável mau cheiro. Obcecados por implacável ódio, seus desafetos chegaram ao ponto de interceptar e envenenar sua comida, na esperança de caírem nas graças da mãe do soberano, sua acérrima inimiga. Atentado que, não obstante debilitar sua saúde, daí por diante, não logrou alcançar seu propósito. O Dr. J. E. Eslemont conta em seu livro: Abdu'l-Bahá narra como, certo dia, lhe foi permitida a entrada no pátio da prisão para ver seu querido pai, quando saía este para o exercício diário. Bahá'u'lláh se achava terrivelmente transfigurado, tão doente, que mal podia caminhar, cabelo e barba em desalinho, o pescoço esfolado e inchado devido à pressão do pesado colar de aço, e seu corpo curvado ao peso de suas cadeias. Esse dia diferente dos outros dias, esta causa diferente das outras causas. Suplicai a Deus verdadeiro e único
nem seus ouvidos de escutarem a voz penetrante da pena da glória, glória. Pertencem a Deus esses dias, um momento dos quais os séculos e era jamais poderão rivalizar. Um átomo nesses dias é como o sol, uma gota como o oceano. Um átomo nesses dias é como o sol, uma gota como o oceano. Um só sopro exalado em amor a Deus, e a seu serviço é anotado pela pena da glória, como um ato principesco. Fossem relatadas as virtudes desse dia, todos ficariam atônitos, Enquanto se impunha a Bahá'u'lláh tão odiosas e cruéis provações e sofrimentos, característicos desses tumultuosos dias, outro luminar da fé, a destemida Tahirih, sucumbia rapidamente ao poder devastador de semelhantes tribulações. Sua meteórica carreira, inaugurada em Karbala, culminando em Badash, estava agora às vésperas de atingir seu ponto final, por vias de um martírio que bem pode ser qualificado como um dos mais comoventes episódios do mais agitado período da história Bahá'í. Esse luminar da fé, descendente de uma família de alta reputação, a de Haji Mullah Salieh Baraghani, cujos membros ocupavam uma posição invejada na hierarquia eclesiástica da Pérsia, homônimo da ilustre Fatimeh, designada Zahin Taj, coroa de ouro, e Zakieh, virtuosa por sua família e seus parentes, nascida no mesmo ano que Bahá'u'lláh, desde a infância, considerada por seus concidadãos um prodígio em virtude tanto de sua inteligência como de sua formosura, e antes de sua conversão altamente estimada, até por alguns dos mais altivos e eruditos ulemás de seu país, pelos pareceres brilhantes e originais por ela apresentados, aclamada como Qurratul Ayn, consolo dos olhos, por seu instrutor e admirador, Syed Kazim, intitulada Tahirih, a pura, pela língua do poder e glória, e a única mulher alistada pelo Báb como uma das letras dos viventes, esse luminar da fé, através de um sonho mencionado anteriormente nestas páginas, estabelecera seu primeiro contato com uma fé que ela, até seu último momento, continuou a propagar. E na hora em que a fé mais gravemente periclitava, com todo o ardor de seu indomável espírito, os veementes protestos de seu pai não a puderam deter. Os anátemas do tio, ela os recebia com desdém,
diante das fervorosas solicitações de esposo e irmãos, mantinha-se inabalável. As medidas tomadas pelas autoridades civis e eclesiásticas, primeiro em Karbila e subsequentemente em Bagdá, e mais tarde em Qazvin, a fim de lhe reprimir as atividades, não a fizeram vacilar. Com ardorosa energia promovia ela a causa Babi. Através de seus eloquentes apelos e suas intrépidas denúncias, com dissertações, poemas e traduções, comentários e correspondência, ela persistia em inflamar a imaginação e alistar a lealdade de árabes, bem como de persas, à nova revelação, em condenar a perversidade de sua geração e em apoiar uma transformação revolucionária nos hábitos e modos de seu povo. Enquanto esteve em Karbila, principal cidadela do Islã xiita, fora Tahirih movida a dirigir longas epístolas a cada um dos ulemás residentes nessa cidade, os quais relegavam a mulher a um grau pouco superior ao do animal, nem sequer admitindo que ela possuísse alma. Nessas epístolas, Tahirih reivindicou habilmente seu objetivo elevado e expôs os malévolos desígnios deles. Desafiando abertamente os costumes dos fanáticos habitantes daquela mesma cidade, ela audazmente deixou de comemorar o aniversário do martírio do Imam Hussein, ocasião de elaborada cerimônia nos primeiros dias de Muharram, e em seu lugar celebrou o aniversário natalício do Bab, que era no primeiro dia desse mês. Foi em virtude de sua prodigiosa eloquência e da espantosa força de seu argumento que Tahirih confundiu a delegação representativa composta por notabilidades xiitas, sunitas, cristãs e judias de Bagdá, a qual tentara dissuadi-la de seu declarado propósito de difundir a nova mensagem. Foi ela quem defendeu com consumada habilidade sua fé e que vindicou sua conduta na presença daquele eminente jurista, Sheikh Mahmud Alusi, o mufti de Bagdá, e em sua casa, e que mais tarde teve suas históricas entrevistas com os príncipes, os ulemás e os oficiais do governo residentes em Kirmanshah, durante as quais o comentário do Bab sobre a Sura de Kautar foi lido publicamente e traduzido, culminando isso na conversão do Amir, o governador, e de sua família. Foi essa mulher de tão extraordinários dons que empreendeu a tradução do longo comentário do Bab sobre a Sura de José, o Kaimul Asmar, em benefício de seus correligionários persas, e envidou os máximos esforços em disseminar o conhecimento daquele poderoso livro e lhe elucidar o conteúdo. Foi devido à sua intrepidez, sua destreza, sua habilidade em organizar e a seu inextinguível entusiasmo que foram consolidadas suas vitórias recentemente ganhas em um centro tão hostil como a cidade de Qazvin, a qual se orgulhava do fato de que residiam dentro de seus portais nada menos que 100 dos mais altos chefes eclesiásticos do Islã. Foi ela que, na casa de Bahá'u'lláh, em Teherã, no decorrer de sua memorável entrevista com o célebre Wahid, repentinamente interrompeu seu erudito discurso acerca dos sinais do novo manifestante e com veemência exortou, enquanto acalentava Abdu'l-Bahá, então uma criança, no seu regaço, a levantar-se e demonstrar com atos de heroísmo e sacrifício a profundeza e a sinceridade de sua fé. Foi às suas portas, durante o auge de sua fama e popularidade em Teherã, que a flor da sociedade feminina da capital se ajuntava para ouvir seus brilhantes discursos sobre incomparáveis princípios de sua fé. Foi a magia de suas palavras de núpcias, quando do casamento do filho de Mahmud Khan Qalantar, em cuja casa ela estava detida, e arrebanhou-os em sua volta, ansiosos de sorver cada palavra sua. Foi a sua apaixonada e restrita afirmação das reivindicações e distintivas características da nova revelação, numa série de 7 conferências mantidas com os delegados do grão-vizir incumbidos de interrogá-la, enquanto detida naquela casa, que finalmente precipitou a sentença de sua morte. Foi ainda de sua pena que, em inconfundível linguagem, verteram odes atestadoras não somente de sua fé na revelação do Bab, mas também do seu reconhecimento da elevada e ainda incógnita missão de Bahá'u'lláh. E por fim, devido à sua iniciativa, quando participou da conferência de Badash, os mais intrincados pontos de uma revelação revolucionária
até então muito pouco compreendida, foram elucidados aos seus correligionários como também a nova ordem foi definitivamente separada das leis e instituições do Islã. Tão maravilhosas realizações vinham agora coroar-se e atingir sua consumação final através do seu martírio, em meio da tempestade que desabava sobre a capital. Uma noite, certa de que a hora de sua morte se avizinhava, ataviou-se como para um casamento, perfumou-se e, mandando chamar a esposa do Kalantar, comunicou a esta o segredo de seu próximo martírio e confiou-lhes suas últimas vontades. Então, recolhendo-se aos seus aposentos, esperou em preces e meditação pela hora em que iria reunir-se ao seu bem-amado. Ia e vinha pelo quarto cantando uma expressiva litania mista de dor e triunfo. Quando, na calada da noite, chegaram os farraches de Aziz Khan e Sardar para conduzi-la ao jardim de Ilkhani, situado fora dos muros da cidade, e que estava destinado a ser o local de seu suplício. Quando ela chegou, o Sardar achava-se entregue com seus tenentes a uma orgia de bebedeira e gargalhada. Ordenou sumariamente que ela fosse em seguida estrangulada e lançada a um poço, com o próprio lenço de seda, que intuitivamente guardara para este fim. Tendo-o entregue nos seus derradeiros momentos ao filho do Kalantar, que a acompanhava, foi consumado o fim desta heroína imortal. Seu corpo foi baixado a um poço que foi então atulhado de terra e pedras, conforme havia sido o seu desejo. Assim terminou a vida desta grande heroína Babi, a primeira sufragista Marte que, na hora de sua morte, dirigindo-se àquele a cuja custódia fora entregue, intrepidamente declarou: Podeis matar-me quando bem o quiserdes, mas não podereis impedir a emancipação das mulheres. Sua carreira foi tão brilhante quanto breve, tão trágica quanto cheia de acontecimentos. Ao contrário do que ocorreu com os irmãos de fé, cujos feitos continuaram ignorados, na sua maior parte, não sendo cantados pelos seus contemporâneos em terras estranhas, a fama desta imortal mulher ultrapassou fronteiras, atingindo com incrível celeridade as capitais da Europa Ocidental, e despertou entusiástica admiração, evocando o ardente louvor dos homens e mulheres de diversas nacionalidades, profissões e culturas. Não é de estranhar, pois, que Abdu'l-Bahá houvesse juntado o nome de Tahirê aos de Sara, de Aziê, da Virgem Maria e de Fátima, as quais, no decurso das sucessivas revelações, pairaram em razão de seus méritos intrínsecos e posição inigualável, acima da generalidade do seu sexo. Em eloquência, escreveu o próprio Abdu'l-Bahá, foi ela a calamidade da época e, em raciocínio, o embaraço do mundo. Ele ainda mais a descreveu como um facho aceso com o amor de Deus e uma lâmpada ardendo com a graça de Deus. Pasado he sido una flor encapullada sin ver el sol. En el pasado he mostrado mi amor, aquella ternura, amorosa comprensión. Aún encuentro en cada amanecer los velos que me envuelven, que no me dejan ver. Aún encuentro espinas enterradas que deben ser sacadas de lo profundo del ser. Alza tu rostro y perdona el pasado, perdona el haberte oprimido. Que el día me ha llegado cantándome que somos iguales, que merecemos los mismos derechos y oportunidades. Alza tu rostro.
Veo que estás dispuesto a ayudarme. No sabes lo mucho que significa para mí. Veo que Dios ha dispuesto este día, ha dado nueva guía para ser feliz. Dame la mano que me debo levantar, me tengo que educar, los dedos desgarrar. Dame la mano, nuestros hijos recibirán lo que haya aprendido, se los quiero enseñar. El día ha venido en que el pájaro alce su vuelo dejando su nido, en que las alas igualmente fuertes golpean al viento, en que la mujer y el hombre encuentren por fin su destino. Canta conmigo, el día ha venido en que el pájaro alce su vuelo dejando su nido, en que las alas igualmente fuertes golpeen al viento, en que la mujer y el hombre encuentren por fin su destino. El día ha venido. De fato, a admirável história de sua vida propagou-se tão extensa e tão celeremente quanto a do próprio Bab, fonte direta de sua inspiração. Prodígio de conhecimento, mas também prodígio de beleza, é o tributo que lhe foi prestado por um renomado comentador sobre a vida do Bab e a de seus discípulos. A Joana d'Arc persa, líder da emancipação para as mulheres do Oriente, que se assemelhava tanto à Heloísa medieval como à Hipátia neoplatônica. Assim, a aclamou um famoso dramaturgo de sua vida. O heroísmo da encantadora, mas desditosa poetisa de Qazvin, Zahrin Taj, Coroa de Ouro, atesta Lord Curzon de Kedleston, e um dos episódios mais comoventes da história moderna. O aparecimento de uma mulher como Cora Tulain, escreveu o conhecido orientalista britânico, professor Granville Browne, é, em qualquer país e qualquer época, um fenômeno raro, mas em um país como a Pérsia, é um prodígio. Não, quase um milagre. Se a religião Babi não tivesse outra prova de grandeza, bastaria essa: haver produzido uma heroína como Cora Tulain. A colheita semeada em terras islâmicas por Cora Tulain, afirma significativamente o renomado eclesiástico inglês Dr. T. K. Chain, em um de seus livros, começa agora a aparecer. Essa nobre mulher tem o crédito de haver iniciado a lista de reformas sociais na Pérsia. Seguramente uma das mais impressionantes e mais interessantes manifestações dessa religião é a referência que lhe foi feita pelo ilustre diplomata e britânico escritor francês Comte de Gobineau. Em Qazvin, acrescenta ele, com toda a justificação, era ela considerada um prodígio. Muitas pessoas, escreveu ele ainda, que a conheceram e ouviram em vários períodos de sua vida, me têm contado invariavelmente que quem a ouvia falar se sentia comovido até as profundezas da alma, e cheio de admiração, emocionado a ponto de chorar. Nenhuma memória, escreve o Sr. Valentine Chirol, é mais profundamente venerada ou incita a maior entusiasmo do que a sua, e a influência que ela exercia beneficia ainda seu sexo. Ó Tahirih, exclama em seu livro o grande escritor e poeta da Turquia, Sulaiman Nazim Bey, tu vales por 1000 Nasiruddin Shahs. O maior ideal da feminilidade foi Tahirih. É o tributo que lhe foi prestado pela mãe de um dos presidentes da Áustria, Mariana Heinrich. Eu tentarei fazer para as mulheres da Áustria aquilo que Tahirih deu à vida para benefício das mulheres da Pérsia. Numerosos e diversos são seus ardentes admiradores
que por todos os 5 continentes ansiavam por saber mais a seu respeito. Muitos são aqueles cuja conduta tem sido enobrecida por seu exemplo inspirador. Muitos aqueles que têm memorizado as inigualáveis odes de Tahirih, ou composto música para seus poemas, ou que guardam ante seus olhos a ardente visão de seu indomável espírito, em cujos corações estão entesourados um amor e uma admiração jamais o tempo poderá diminuir, e em cujas almas flameja a determinação de trilhar tão destemidamente e com a mesma fidelidade a senda que ela escolheu para si e na qual nunca se desviou, desde o momento de sua conversão até a hora de sua morte. Tahirih, the pure one, consolation of the eyes, what I would give to meet you now, while my life is new. You had the strength I pray for, the courage that life calls for, the master that I to adore revealed himself to you. In a dream he stood perfection. Your life, it changed direction. You knew it then, your life would end. To glorify his name. Tahirih, my sister, what right have I to call you so? Unworthy of the dust beneath your feet I am, I know. With eloquence you stirred them, your boldness it perturbed them, your vision reached beyond their ken, to worlds your eyes behold, and your deed would be the trumpet blast, to shake foundations of the past, and lay the groundwork that would last for centuries to come. You were wrong. A woman could hope to attain on this earthly plane, and my chosen path is the shadow you cast in the brilliant sun, is boundless Tahirih, the letter, no friendly eye could bear your fate, no mortal tongue can thus relate the evil done to you. You stood before your enemy and held yourself with dignity. No man could match your bravery. Your final words were sure, and unknowing of your station, the point of adoration, your crime they'd say with life you paid, was a fearless love of truth.
O violento vendaval de perseguição que havia varrido Bahá'u'lláh para uma masmorra subterrânea e apagado a luz de Tahirih também selou o destino do distinto amanuense do Bab, Syed Hassan Yazdi, apelidado Aziz, que participara de seu encarceramento em Maku, como também em Shirik, um homem rico em experiências e de alto mérito, profundamente versado nos ensinamentos de seu mestre e gozando sua confiança incondicional. Todas as oportunidades de libertação que os principais oficiais de Teherã lhe ofereciam, ele recusava, ansiando incessantemente pelo martírio que lhe fora negado no dia em que o Bab sacrificou sua vida na praça do quartel de Tabriz. Foi companheiro de prisão de Bahá'u'lláh no Siachial de Teherã, dele derivando inspiração e consolo, enquanto recordava aqueles dias preciosos passados na companhia de seu mestre em Azerbaijão. Finalmente foi ele abatido em circunstâncias de vergonhosa crueldade por aquele mesmo Aziz Khan Sardar, que infligira a Tahirih o golpe fatal. Outra vítima das horrendas torturas infligidas por um inimigo implacável foi o magnânimo Rashid Sulaiman Khan, um homem de prestígio e de grande coragem. A tal ponto era ele estimado que o Amir Nizam, em uma ocasião anterior, se sentira constrangido a não levar em conta sua ligação com a fé que abraçara e lhe poupara a vida. A turbulência que convulsionou Teherã como resultado da alternativa contra a vida do soberano, entretanto, precipitou sua apreensão e levou o seu martírio. O Shah, não tendo conseguido induzi-lo, por intermédio do Rajibul Dauli, a retratar-se, ordenou que fosse executado de qualquer modo que ele próprio escolhesse. De acordo com seu expresso desejo, furaram-lhe a carne em 9 lugares, em cada um dos quais foi colocada uma vela acesa. Como o algoz recuara, não querendo cumprir essa terrível tarefa, ele havia tentado tirar a faca de sua mão a fim de que ele mesmo pudesse mergulhá-la em seu próprio corpo. O algoz, porém, receando que ele o atacasse, recusou e mandou seus homens amarrarem as mãos da vítima para trás. O intrépido sofredor pediu, então, que lhe fizesse 2 cavidades no peito, 2 nos ombros, uma no pescoço e 4 outras nas costas. E a esse desejo acederam. Mantendo-se ereto como uma seta, os olhos ardendo de fortaleza estoica, não perturbado pelos brados da multidão ou pelo espetáculo de seu próprio sangue que jorrava das feridas, precedido por menestréis e tamborileiros, que conduzia a turba que ao seu redor se aglomerava até o lugar final de seu martírio. De poucos em poucos passos, ele interrompia a marcha para se dirigir aos espantados espectadores, glorificando em suas palavras o Bab e magnificando a significação de sua própria morte. À medida que seus olhos fitavam as velas que adejavam nos orifícios sangrentos, ele emitia exclamações de irreprimível deleite. Sempre que uma das velas caía, ele com sua própria mão a apanhava e, acendendo-a com uma outra, colocava-a novamente no lugar. "Por que não danças?" perguntou o algoz, zombando dele, "já que achas tão agradável a morte?" "Dançar?" exclamou a vítima. Em uma mão o cálice de vinho, em uma mão as madeixas do amigo. Tal dança no meio do mercado é meu desejo. Ele estava ainda no bazar quando o soprar de uma brisa, abanando as chamas das velas que agora queimavam bem fundo na carne, a fez chiar, e com isso ele exclamou, dirigindo-se às chamas que corroíam suas feridas: "Há muito tempo, ó chamas, perdestes vosso aguilhão, e vos foi roubado o poder de me afligir dor. Apressai-vos, pois, de vossas próprias línguas de fogo, posso ouvir a voz que me chama a meu bem-amado." Em um fulgor de luz andou ele, assim como um conquistador poderia ter marchado à cena de sua vitória. Ao pé do cadafalso levantou a voz mais uma vez, em um apelo final à multidão de espectadores, e em seguida se prostrou em direção ao santuário do imã Zadir Hassan, murmurando algumas palavras em árabe. "Meu trabalho está agora terminado", exclamou ele ao algoz. "Vem e faze o teu." Vida ainda nele persistia, enquanto seu corpo estava sendo cerrado no meio, e louvor ao seu bem-amado ainda tremulava em seus lábios desfalecentes. Os chamuscados e sangrentos restos de seu corpo, assim como ele mesmo pedira, foram suspensos dos 2 lados do portão de Nau,
mudas testemunhas do amor inextinguível que o Bab acendera nos peitos de seus discípulos. A violenta conflagração em consequência do intentado assassínio do soberano não poderia ser restrita à capital. Alastrou-se pelas províncias adjacentes, assolou Mazindarã, a província natal de Bahá'u'lláh, acarretando em seu rastro o confisco, o saque e a destruição de todas as suas possessões. Na aldeia de Thakur, no distrito de Nur, sua casa suntuosamente mobiliada, herdada de seu pai, foi por ordem de Mirza Abu Talib Khan, sobrinho do grão-vizir, completamente pilhada, sendo destruído tudo aquilo que não pudesse levar. Enquanto seus aposentos, mais majestosos do que os dos palácios de Teherã, foram irreparavelmente danificados. Até as casas do povo foram arrasadas, depois de que incendiaram a aldeia inteira. A comoção que se apoderara de Teherã e dera início à campanha de ultrajes e devastação em Mazindarã, espalhou-se até mesmo em Yazd, Nairis e Shiraz, abalando as aldeias mais remotas e ateando de novo as chamas da perseguição. Mais uma vez, ávidos, governadores e pérfidos subordinados rivalizaram-se entre si em roubarem os inocentes, em massacrarem aqueles que nenhuma culpa tinham e em desonrarem os mais nobres de sua raça. Seguiu-se uma carnificina na qual se repetiram as atrocidades já perpetradas em Nairis e Zanjan. Minha pena, escreve o cronista dos episódios sangrentos associados com o nascimento e o desenvolvimento da nossa fé, recua com horror ao tentar descrever o que sobreveio àqueles valorosos homens e mulheres. O que tenho tentado contar dos horrores do assédio de Zanjan empalidece diante da flagrante selvageria das atrocidades perpetradas alguns anos depois em Nairis e Shiraz. As cabeças de nada menos que 200 vítimas dessas erupções de fanatismo feroz foram empaladas em baionetas e levadas em um triunfo de Shiraz a Abadi. 40 mulheres e crianças foram carbonizadas em uma caverna, onde se empilhara uma vasta quantidade de lenha, a qual, depois de ser saturada de nafta, se acendeu. 300 mulheres foram obrigadas a montar, 2 em cada cavalo, sem sela, por todo o caminho, até Shiraz. Despidas de quase todas as vestes, foram conduzidas entre fileiras de cabeças cortadas dos corpos inanimados de seus esposos, filhos, pais e irmãos. Indizivelmente insultos foram sobre elas amontoados, e tais eram as durezas sofridas que muitas pereceram. Assim chegava um término, um capítulo que registra para todos o tempo, o período mais sangrento, mais trágico e mais heróico do primeiro século Bahá'í. As torrentes de sangue que jorravam durante aqueles anos, movimentados e calamitosos, podem ser considerados como constituindo as sementes férteis daquela ordem mundial, que uma revelação ainda maior, sucedendo rapidamente, haveria de proclamar e estabelecer. Os tributos prestados ao nobre exército dos heróis, santos e mártires desta época primitiva, tanto por inimigo como por amigo, desde o próprio Bahá'u'lláh até os mais desinteressados observadores em terras longínquas, e desde o momento de seu nascimento até o tempo presente, dão imperível testemunho da glória das façanhas que imortalizam essa época. O mundo inteiro é o incomparável testemunho de Bahá'u'lláh no Kitab Khan. Maravilhou-se da maneira de seu sacrifício. A mente confunde-se ao contemplar seus feitos, e a alma admira-se de sua fortaleza e sua resistência física. Alguma época já testemunhou tão momentosos acontecimentos? E ainda, terá o mundo, desde os dias de Adão, presenciado tumulto igual, tão violentas comoções? A paciência, parece-me, foi revelada somente em virtude de sua fortaleza, e a própria fidelidade foi gerada somente por suas façanhas, através do sangue por eles derramado. Ele, em uma oração, referindo-se mais especificamente aos mártires da fé, afirmou de modo significativo: a terra impregnou-se de admiráveis revelações de teu poder e dos valiosos sinais de tua gloriosa soberania. Dentro em breve haverá ela de promulgar suas novas, quando tiver vindo o tempo determinado. A quem poderiam ser aplicadas essas palavras significativas de Maomé, o apóstolo de Deus,
citado por Qudus quando se dirigiu aos companheiros no forte Sheikh Tabarsi, senão aqueles heróis de Deus que inauguraram com seu sangue vital o dia prometido. Oh, quanto anseio por contemplar o semblante de meus irmãos que aparecerão no fim do mundo. Bem-aventurados somos nós, bem-aventurados são eles, maior é sua bem-aventurança do que a nossa. A quem poderia se referir a esta tradição chamada Hadith e Jabi, registrada no Kafi e autenticada por Bahá'u'lláh no Kitab-i-Khan, a qual, em linguagem indubitável, expõe os sinais do aparecimento do prometido Caim. Seus santos serão humilhados em seu tempo, e as cabeças deles serão trocadas como presentes, assim como são as cabeças do turco e do deilamita. Eles são mortos e queimados, serão mortos e queimados. Deles o medo se apoderará, desalento e alarme lhes atemorizarão os corações. A terra será tinta pelo seu sangue, suas mulheres cairão em prantos e lamentos. São estes, em verdade, os meus santos. Narrativas de um magnífico heroísmo é o testemunho escrito por Lord Curzon de Kedleston. Iluminam as páginas sangrentas da história Babi. Os fogos de Smithfield não incitaram uma coragem mais nobre do que aquela que enfrentou e desafiou os mais requintados atormentadores de Teherã. Não devem ser de pouco valor, pois os preceitos de uma crença que pode despertar em seus seguidores tão raro e belo espírito de sacrifício. O heroísmo e o martírio de seus seguidores apresentarão em apelo a muitos outros que não podem encontrar fenômenos semelhantes na história contemporânea do Islã. O babismo, escreveu o professor J. Dermesteter, que se difundiu em menos de 5 anos, de uma extremidade da Pérsia à outra, que em 1852 foi banhado de sangue, do sangue dos seus mártires, tem progredido e se propagado silenciosamente. Se a Pérsia há de ser, em algum grau, regenerada, será através dessa nova fé. Alguns milhares de mártires, atesta Renan em seu livro Le Apôtre, têm se apressado em ir a ele, o Bab, com alegria, para enfrentar a morte. Um dia talvez sem igual na história do mundo foi aquele de grande carnificina que se fez com os babis em Teherã. Declara o conhecido orientalista professor Brown. Uma daquelas estranhas erupções de entusiasmo, fé, fervorosa devoção e indomável heroísmo. O nascimento de uma fé que talvez, não é impossível, ganhe um lugar entre as grandes religiões do mundo. E ainda, o espírito que predomina os babis é tal que dificilmente deixará de afetar muito poderosamente todos aqueles que venham a se sujeitar à sua influência. Que aqueles que não têm visto isso me desacreditem se quiserem, mas se esse espírito lhes revelasse alguma vez, eles haveriam de experimentar uma emoção que não facilmente esqueceriam. Confesso, é a afirmação feita por Conte de Gobnel em sua obra, que se eu visse na Europa uma seita de natureza semelhante ao babismo, apresentando-se com vantagens como as suas, fé cega, grande entusiasmo, coragem e devoção comprovadas, respeito inspirado nos indiferentes, terror profundo inspirado nos adversários e, além disso, como já tenho dito, um proselitismo que não se detém e cujo êxito é constante em todas as classes da sociedade, digo que, se eu visse tudo isso suceder na Europa, eu não hesitaria em predizer que em um dado momento o poder e o cetro pertenceriam forçosamente àqueles que possuíam essas grandes vantagens. A verdade do assunto é a resposta que, segundo se diz, foi dada por Abbas Quli Khan Laranjani, aquele cuja bala foi responsável pela morte de Mullah Hussein, a uma pergunta que o príncipe Ahmad Mirza lhe dirigiu, na presença de várias testemunhas, abre aspas, é que qualquer um que não tivesse visto Karbila, se tivesse visto Tarbarsi, não só teria compreendido o que lá aconteceu, como também teria deixado de considerá-lo. E tivesse ele visto Mullah Hussein de Bushruye, teria se convencido de que o chefe dos mártires, o Imam Hussein, havia regressado à terra. E tivesse ele presenciado meus atos, teria seguramente dito, este é Shim, voltado com espada e lança.
Em verdade, não sei o que fora mostrado a essas pessoas, ou o que haviam sido, ou o que haviam visto, para saírem à batalha com tanta alaridade e alegria. A imaginação do homem não pode conceber a veemência de sua coragem e seu valor. Em conclusão, bem podemos perguntar a nós mesmos, qual foi o destino daquele bando vicioso que, atuado por malícia, por cobiça ou por fanatismo, tentou extinguir a luz que o Bab e seus seguidores haviam difundido sobre seu país e seu povo. A vara do castigo de Deus, rapidamente e com inexorável severidade, a ninguém poupou, nem o supremo magistrado do reino, nem seus ministros e conselheiros, nem os dignitários eclesiásticos da religião com a qual seu governo estava indissoluvelmente ligado, nem os governadores que o representavam, nem os comandantes de suas forças armadas, todos os quais, em vários graus, deliberadamente, ou por medo ou por descuido, contribuíram às hediondas provocações pelas quais, tão imerecidamente, uma fé, ainda na infância, teve que passar. O próprio Muhammad Shah, um soberano, a um tempo intolerante e resoluto, que recusou atender ao apelo do Bab e recebê-lo na capital para lhe possibilitar demonstrar a verdade de sua causa, cedendo antes às importunações de um ministro malévolo, sucumbiu, com a idade de apenas 40 anos, depois de haver sustentado um súbito revés de fortuna, a uma complicação de moléstias, e foi condenado àquele fogo infernal que o autor do Kaimulasma jurara haveria de o devorar no dia da ressurreição. O instigador do Shah, o onipotente Haji Mirza Qazi, o poder atrás do trono e principal instigador dos ultrajes perpetrados contra o Bab, inclusive seu encarceramento nas montanhas do Azerbaijão, foi, após um intervalo de apenas 1 ano e 6 meses, desde o tempo em que se interpôs entre o Shah e seu cativo, derrubado de seu poder, privado de suas riquezas fraudulentamente adquiridas e desonrado por seu soberano, se viu forçado a buscar abrigo na crescente indignação dos conterrâneos no santuário do Shah Abdul-Azim, e mais tarde foi expulso ignominiosamente para Karbala, onde caiu vítima de doença, pobreza e aflitivo desgosto. Foi esta uma lastimável vingança daquela epístola em que o seu prisioneiro prognosticara seu mau destino e denunciaria sua infâmia. Quanto ao ignóbil e infame Amir Nizam Mizar Taqi Khan, o primeiro ano de cujo breve ministério foi imaculado com a investida feroz contra os defensores do forte do Sheikh Tabarsi, que autorizou e promoveu a execução dos 7 mártires de Teherã, que desenfreou o assalto contra Wahid e seus companheiros, que foi diretamente responsável pela sentença de morte do Bab e que precipitou o grande tumulto de Zanjan, ele, em consequência do inexorável ciúme de seu soberano e das intrigas vingativas da corte, perdeu todas as honras que ele desfrutou e foi traiçoeiramente assassinado por ordem imperial, sendo furadas suas veias no banho do palácio de Fin, perto de Kashan. Se o Amir Nizam, afirmou Baha'u'lláh, segundo a narrativa de Nabil, tivesse estado ciente de minha verdadeira posição, ele certamente me teria apreendido. Ele envidou o máximo esforço para descobrir a real situação, mas isso ele não conseguiu. Foi a vontade de Deus que ele a ignorasse. Mirza Aqah Khan tão ativamente participara nas desenfreadas crueldades perpetradas em consequência do atentado contra a vida do soberano, foi expulso de seu posto e permaneceu sob estrita vigilância em Yazdi, onde findou seus dias em ignomínia e desespero. Hussein Khan, governador de Shiraz, estigmatizado como bêbado e tirano, primeiro a se levantar para maltratar o Bab, que o repreendeu publicamente e mandou seu subordinado lhe bater em violência no rosto, foi obrigado não só a suportar a horrenda calamidade que tão repentinamente lhe sobreveio, e também a sua família, sua cidade e sua província, mas depois, haver desfeitos todos os seus labores e a passar em obscuridade os dias restantes de sua vida, até ir cambaleando a seu túmulo, abandonado tanto pelos amigos como pelos inimigos. Rajibul Dauli, aquele demônio sanguinário que tão assiduamente perseguia tantos babis inocentes e indefesos, caiu por sua vez vítima de fúria dos turbulentos Lurs, que depois de o despojarem de suas propriedades, lhe cortaram a barba e o forçaram a comê-la,
lhe puseram sela e rédeas e os montaram diante dos olhos do povo, infligindo em seguida, em sua própria presença, aos membros femininos de sua família e às crianças, as mais vergonhosas atrocidades. O Saidul Ulema, o fanático, feroz e desavergonhado do Mustahid de Barfurush, cuja inextinguível hostilidade amontoara sobre os heróis de Tabarsi tão grandes insultos e lhe causara tantos sofrimentos, caiu pouco depois das abominações que ele perpetrara, vítima de uma estranha moléstia que lhe causava uma sede insaciável e produzia tão intensos calafrios que nem as peles nas quais ele se enrolava, nem o fogo que estava continuamente aceso em seu quarto, podia lhe aliviar os sofrimentos. O espetáculo de sua casa, outrora luxuosa, usada pelo povo da cidade após sua morte como depósito de refúgio, impressionou os habitantes de Mazindarã tão profundamente que em suas mútuas vituperações eles costumavam invocar a mesma sorte daquela amaldiçoada habitação para as casas uns dos outros. O falso e ambicioso Mahmud Khan Kalantar, a cuja custódia Tahereh fora entregue antes de seu martírio, provocou 9 anos mais tarde a ira de seu mestre real e foi arrastado por cordas amarradas nos pés através dos bazares até um lugar fora dos portões da cidade, onde foi suspenso na forca. Mizar Hassan Khan, que levou a cabo a execução do Bab sob as ordens de seu irmão, o Amir Nizam, dentro de 2 anos depois daquele ato imperdoável, foi sujeitado a um terrível castigo, o qual terminou em sua morte. O Sheikhul Islam de Tabriz, o insolente, avarento e tirânico Mirza Ali Asghar, que depois de haver o guarda pessoal do governador daquela cidade recusado infligir ao Bab a bastonada, aplicou as varas aos pés de seu prisioneiro 11 vezes em sua própria mão, foi no mesmo ano atacado de paralisia e, após haver suportado o mais cruciante sofrimento, teve uma morte miserável. Pouco depois de sua morte, foi abolida a função de Sheikhul Islam naquela cidade. O altivo e pérfido Mirza Abu Talib Khan, que, não levando em conta os conselhos de moderação que lhe fora dados por Mirza Akar Khan, o grão-vizir, ordenou o saque e a conflagração da aldeia de Takur, bem como a destruição da casa de Bahá'u'lláh. Foi 1 ano depois contaminado pela praga e pereceu miseravelmente, abandonado até mesmo pelos parentes mais próximos. Mir Ali Khan, o Shurahjul Mulk, que após o atentado contra a vida do Shah, tão selvagemente perseguiu os membros restantes da comunidade Babi de Nairis, adoeceu, segundo o testemunho de seu próprio neto, e ficou mudo, continuando assim, sem alívio até o dia de sua morte. Seu cúmplice, Mizar Naim, sofreu uma desgraça, foi 2 vezes multado pesadamente, foi demitido de seu posto e sujeitado a requintadas torturas. O regimento que olhou com desdém o milagre que advertiu Sam Khan e seus homens a que se desassociassem de outra tentativa de destruir a vida do Bab e que tomou voluntariamente o lugar deles, crivando com suas balas o corpo do Bab, perdeu naquele mesmo ano nada menos que 250 de seus oficiais e homens em um terrível terremoto entre Ardebil e Tabriz. 2 anos mais tarde, os 500 restantes foram impiedosamente fuzilados em Tabriz por motim, e o povo, enquanto contemplava seus corpos expostos e mutilados, recordou seu ato selvagem e expressou tanta condenação e admiração que os principais mustahides foram induzidos a castigá-los e silenciá-los. O comandante daquele regimento, Akajan Beg, perdeu a vida 6 anos após o martírio do Bab, durante o bombardeio de Muhammarik pelas forças navais britânicas. O julgamento de Deus, tão rigoroso e incondicional em suas visitações àqueles que participaram insigne ou ativamente nos crimes cometidos contra o Bab e seus seguidores, não foi menos severo em seu tratamento da generalidade do povo, um povo mais fanático do que os judeus nos dias de Jesus, um povo notório por sua ignorância, sua veementemente intolerância, sua deliberada perversidade e sua crueldade selvagem, um povo mercenário, avarento, egoísta e covarde.
Nada melhor do que citar o que o próprio Bab escreveu em Dala'il Sabid, As 7 Provas, durante os últimos dias de seu ministério. Recorda tu os primeiros dias da revelação. Como foi grande o número dos que morreram de cólera. Foi isso, em verdade, um dos prodígios da revelação, e, no entanto, ninguém o reconheceu. Durante 4 anos, o flagelo graçava entre os muçulmanos xiitas, sem que qualquer um compreendesse sua significação. Quanto à grande massa de seu povo, o povo persa, escreveu Nabil em sua narrativa imortal, que contemplou com sombria indiferença a tragédia que ora se desenrolava ante seus olhos e que fracassaram em erguer um só dedo em protesto contra o horror daquelas crueldades, por sua vez caiu vítima de uma miséria que todos os recursos do país e o poder de seus estadistas foram impotentes para aliviar. Desde o dia em que a mão do agressor se voltou contra o Bab, provação sobre provação aniquilou o espírito daquele povo ingrato, levando-os à iminência de uma bancarrota nacional. Calamidades, cujos nomes, inclusive, lhes eram praticamente desconhecidos, exceto por uma fugaz referência a elas nos livros cheios de pó que poucos se preocupavam em ler, caíram sobre eles com uma fúria que ninguém pôde escapar. Aquele flagelo provocou devastidão onde quer que se propagasse. Príncipe e camponês sentiram igualmente sua investida e se curvaram sob seu jugo. Manteve o populacho sob seu punho e recusou diminuir seu controle sobre eles. Tão maligna quanto a febre que dizimou a província de Gilan, aquelas súbitas aflições continuaram desolando o país. Terríveis como foram estas calamidades, a ira vingativa de Deus não se deteve no infortúnio que brindava um povo perverso e sem fé. Fez-se sentir em todo ser vivo que respirava sobre uma terra castigada. Afligiu a vida das plantas e dos animais e fez o povo sentir a magnitude de sua calamidade. A fome aumentou os horrores do estupendo peso das aflições sob as quais gemia o povo. O aspecto disforme da inanição caminhou abertamente entre eles e as perspectivas de uma morte lenta e dolorosa tomava forma ante seus olhos. Tanto o povo quanto o governo almejaram pelo alívio que não encontravam em lugar algum. Eles sorveram até a última gota do copo das adversidades, sem perceber absolutamente a mão que o levava aos lábios, a pessoa por cuja causa eles passaram sofrimentos.